Como analisar o atual momento tricolor? Sejam bem-vindos ao No Divã do Tricolor. Eu sou Juan Teixeira, psicólogo, e vim aqui para dar uma análise, uma soma de todas essas muitas análises e muitos comentários que fazem sobre o nosso querido tricolor. Bom, primeiro, sempre salientar que esse vídeo tem um apoio de Psicosampas, que nada mais é que eu mesmo atendendo psicologia clínica por videochamada para todo o Brasil. Né? Então você aí que está precisando desse aporte, desse apoio, não deixe de tomar essa atitude em pró a você. Telefone 011 980766509. Ainda mantém o telefone lá de São Paulo para ter essa conexão aí com a turma. Beleza? Mande sua mensagem, fico à disposição. E vamos nessa, como diz aqui no Uruguai, vamos arriba. Bom, passou a eleição, né? Chegou a notícia de que a eleição foi realizada na segunda-feira. E a gente vinha conversando, sobre a efervescência da eleição, o quanto que isso estava atrapalhando muito o andamento do cotidiano, do clube, e como isso estava se refletindo no campo, com os resultados que estão acontecendo e como está se dando, os resultados, que é aqui o que a gente trabalha mais, é como as coisas estão se dando, não efetivamente só o resultado, e nem encontrando culpados, nem nada disso, mas sim olhando com um olhar humano, um olhar psicológico, um olhar de cuidado, com a instituição e com as pessoas que estão nesse momento, protagonizando cargos importantes e grandes responsabilidades, Então, eu estava falando, que passada a eleição ia diminuir a efervescência e isso ia combinar com um jogo muito importante, um jogo de um estresse muito grande, de uma cobrança muito grande, E quando na verdade não, depois a gente, sabendo que na verdade foi a eleição no conselho primeiro, Então agora vai para os associados, que é um colégio eleitoral maior, Ou seja, não, a efervescência agora, inclusive, vai aumentar. Então, esse mês, estaremos diante de uma situação de uma outra eleição, no momento mais chave da temporada. Então, tem um mês mais de efervescência para poder decidir se o Casares irá permanecer mais 3 anos ou não, ou se na próxima reeleição, quer dizer, se ele pode concorrer à próxima eleição para poder se reeleger ou não, Então, bom, a gente já vinha falando, e acho legal a gente retomar isso, sobre a síndrome de burnout, que está aparecendo em alguns sinais, O que é a síndrome de burnout, É um esgotamento, um esgotamento emocional, acometido pelo trabalho, pelo excesso de trabalho, pelo excesso de afazeres, pelo excesso de coisas que você está fazendo, carregando e se esgotando com isso, Então, quando a gente pega as duas expulsões, do Igor Gomes e do Wellington, a gente pode pensar que sim, a instituição está tendo sinais de esgotamento emocional, afetivo, os jogadores estão desgastados extremamente, e no emocional. Quando a gente pega a situação do Rogério, que ele discute com o torcedor, é claro que isso é mais complexo, tem mais coisas aí pra gente dizer, mas falando do burnout, é só imaginar, o próprio Rogério, a história dele, o que diz pra gente, o que ele sempre foi sempre muito amoroso com a torcida, Ele sempre foi, sempre atendeu muito bem aos torcedores. Isso tem anos e anos de exemplo, Então a gente sempre faz a comparação aqui, isso é um cuidado, que é a comparação da pessoa com a própria pessoa, Então o Rogério agora foi lá bater boca, Então não tá caminhando bem, Ele foi bater boca. Acho que vale falar, salientar assim, que
a torcida tá entrando num outro movimento também, que ela tá entendendo que é parte da instituição, né? Eu tô aqui com a camisa da Independente aqui, e a Independente está fazendo um brilhante trabalho, né? Acho que o Baby tomou uma outra postura e começou a dialogar com a torcida, a trazer a torcida, né? Ele começou a falar, não, o torcedor é o ídolo e agora tá com uma petição para poder democratizar o clube, para só os torcedores poderem votar. Ou seja, né, tá fazendo um bem tremendo, né? Além propriamente da torcida, né? Essa implicação é uma das explicações, ainda não muito claras, do aumento da torcida. A gente ter batido o recorde de torcida no Morumbi esse ano, de toda a história do clube. Tem algo acontecendo aí, né? Ainda não consigo dizer eu fazer uma análise tão clara disso, mas há algo acontecendo aí. E essa torcida que está apoiando muito, ela também está entendendo que ela pode cobrar, né? Então ela foi cobrar lá, né, do Rogério. Mas eu acho que é importante a gente sempre lembrar, né, da educação, né? É, tem a coisa da paixão, tá? Mas educação, né? Você chegar lá, parar, xingar alguém assim, tão próximo, né? Uma coisa está na arquibancada, outra coisa é pessoalmente, assim. Acho que isso deve ser evitado, né? A gente tem que ter mais educação e mais respeito, sim, ao outro ser humano, né? Independente das questões aí, né? E das razões, né? Acho que isso é um ponto, né? Acho que isso vale lembrar. Mas como a gente não está falando disso, né? Que a gente também está falando aí de uma torcida desgastada, de uma pessoa desgastada, não sei, né? Estamos trazendo a ideia da torcida como massa, né? Primeiro, como massa da instituição, né? Como uma voz, né? Que eu falei, a voz de Deus aí, é a voz de Deus da instituição, né? Como que reverbera todas as ações que vão acontecer na instituição, reverbera com a torcida, né? Mas a gente, né, faz esse parênteses para falar do torcedor, mas para voltar no Rogério, né? Como que ele tá sobrecarregado, né? E aí, olha que ponto interessante para alinhar o que eu tô falando. O Casares, né? Ele dá uma entrevista, parece que tá tendo uma feira de futebol, né? E aí em São Paulo e tal. Ele dá uma entrevista que ele afirma que ele confia muito no Rogério, que o Rogério já renovou e que ele vai ficar, não importa os resultados agora, confia no trabalho a longo prazo, não sei o quê. Ao primeiro momento, a gente, poxa, que bom, né, que finalmente estamos pensando num projeto a longo prazo e tudo mais. Mas quando você olha o cenário, né, e eu acho que o Casares, ele como um bom marqueteiro que é, ele tem uma linguagem muito política, né, uma linguagem de político, né, que ele fala sem falar, né, isso é uma habilidade na retórica, né, tem que ter essa habilidade, não é para qualquer um. Ele fala as coisas sem falar, né. E como que eu vejo isso, né? A gente tá falando que o Rogério tá sobrecarregado. A gente tá falando que o Rogério tá esgotado emocionalmente, né? Afetivamente para lidar com o que ele tem que lidar. Isso tá refletindo nos jogadores. E o presidente, ele tá muito, né? Empenhado, né? No que ele tá se propondo. Numa eleição. Uma eleição você tem que fazer campanha, senão não sai. Você tem que falar com as pessoas, tem que convencer as pessoas, tem que discutir, dialogar. Você tem que trabalhar muito nisso, o tempo todo, né? E então, muito conveniente pro presidente que está nesse momento agora, né, pensando a longo prazo, não como nós estamos pensando, né, é esse jogo ou acabou, né? Assim, né, a torcida em si, pô, tem que ganhar aí, né? E não, ele tá pensando, poxa, eu quero ficar 6 anos, então se perder agora, sustenta aí a situação que amanhã o Rogério leva, né? Então, ele está colocando mais carga no Rogério, né? Então, demonstra já, né, o não diálogo bom das instituições, da hierarquia, e principalmente a delegação de funções para um cargo que não é para fazer tudo isso, né? Então, essa é aquela mensagem para você aí, cara, que está me ouvindo, e que no seu trabalho faz mais do que tem que fazer, né? E que de algum jeito isso faz com que você se sinta bem, porque pô, eu faço, se eu não fizer, quem vai fazer e tal, não sei o quê. Mas quando na verdade isso não é saudável, né? Isso demonstra uma desorganização da instituição, do lugar que você está trabalhando,
né? Então, se você está fazendo mais do que você tem que fazer, alguém está fazendo menos do que deveria fazer, ou está fazendo coisas que não deveriam fazer, ou seja, está desorganizado, né? Então, como se reflete isso? Emocionalmente, né? Então, reflete nessas atitudes. Então, é muito complicado a gente julgar, tá certo ou errado, né? Dos jogadores, ou do Rogério, ou dessa situação toda, quando a gente deixa de olhar para isso, né? Nessa desordem. Então, a desordem, ela vai gerando desordem e desordem emocional, né? Então, assim, o clube segue na efervescência, tem um jogo agora complicadíssimo, né? E que, né, vamos analisar sobre essa ótica o que vai acontecer no campo, né? O cenário é esse, né? A torcida tem um papel muito fundamental, por mais que ela esteja desgastada também, extremamente desgastada. Todo torcedor está desgastado com o São Paulo, de assistir um jogo e, né, isso chega na torcida, né? A desordem de lá de dentro chega na torcida através de como o jogo se dá, como a partida se dá, né? E nesse todo aí, né? Eu acho que a gente tá falando do Casares, do Rogério e dos jogadores. Mas falta uma pessoa aí que eu tô sentindo falta nesse momento, né? E que me parece que por essa desordem total, parece que não é espaço, né? Parece que parece que está se resumindo a Casares batalhando pela eleição e dando suporte ao Rogério, tipo, cuida daí do futebol. E o Rogério sobrecarregado, e o Rogério que é uma pessoa que ele já leva essa forma de se sobrecarregar. Ele também tem muita dificuldade de delegar, né? Dá pra sentir isso, assim, que ele não consegue dividir muito, né, os poderes aí. Vai ser uma pessoa chave, né, nesse imbróglio que eu não sei como está, não me preocupa como está, que é o Muricy, né? Muricy Ramalho. Onde está o Muricy Ramalho, né? Será que ele consegue conversar com o Rogério? Eu acho que não, né? O Rogério não está demonstrando que está sendo cuidado por alguém, um tutor que seja, alguém que ele possa descansar um pouco, né? Parece que o Rogério está metido nas próprias ideias e num nível de esgotamento muito grande, né? E apesar do grande competidor que ele é e da enorme capacidade de dar voltas, né, a situações muito adversas. E eu fico pensando, onde está o Muricy, né? Que também é um exímio competidor e que sabe muito bem dialogar com a torcida, cuidar da torcida. Quando ele abre a boca, né, a gente sente, né, um afeto dele, né? Tá faltando afeto do Muricy, né, nessa situação. Eu não sei o que está acontecendo, espero que ele esteja bem, mas está faltando a presença dele. Sinto muita falta dele aí, falando, né, com os jogadores, sobre os jogadores, né, falando com a torcida, falando para a imprensa, né, falando sobre esse atual momento. Mas, né, acho que, né, a impressão que passa é que o Muricy sim quer continuar trabalhando no São Paulo de qualquer jeito e que está fazendo um jogo, né, né, político para permanecer na instituição. E nesse jogo político, talvez esse silenciamento seja um efeito, né? Eu não tenho essa informação, mas a gente observa o observável, né? Aqui a gente vai falar do que está evidente para todo mundo, mas que a gente tenta analisar de uma outra forma, né? Mas está evidente para todo mundo que o Muricy não está falando com a imprensa, né? Que ele sumiu. Então a gente pode tirar algumas análises a partir de todo esse contexto que a gente veio construindo, né, desse São Paulo que está vivendo esse momento e que amanhã, né, terá um jogo tremendo, né, um jogo maravilhoso, um enorme prazer estar numa semifinal, definindo no Morumbi de um torneio sul-americano, né, onde era para, por mais que o resultado esportivo da primeira partida tenha sido difícil, errado, ruim, era um dia de muita alegria para a torcida, né? A torcida, pô, como que a torcida sempre viveu os torneios sul-americanos, né? A Libertadores. Era sempre um dia de muita alegria, muita festa, né? E agora não, tá um dia pesado, né? Um jogo pesado, um jogo, né, com um monte de confusão. Então, é isso que a gente sente muito.
né? A gente sente muito que as coisas não estão bem cuidadas, então o prazer não chega, né? Não chega aquela satisfação de ir no Morumbi, né? Num dia de semana à noite, é, né? Noites de Libertadores, né? Então, tipo, que é uma noite sul-americana, mas é o que não sextou, mas que a gente, né? Possa desfrutar muito, né? Como foi o título, né? Com o Lucas, né? E todo aquele campeonato, como foi, né? Então, agora tá tudo, né, pesado, né? Então, a gente sente muito, né? A gente torce pro jogo, né? Independente do resultado, a gente vai estar aí, né? E depois do jogo, né? Com algumas horas aí, porque para carregar os vídeos aí tá a coisa ainda, né? Estão aprendendo aí, mas com algumas horinhas aí depois do jogo, já vai ter o nosso pós-jogo. E aí a gente falando do campo mesmo, falando das coisas que aconteceram no campo, através desse olhar, dessa análise psicológica. Beleza? Saludos desde Montevidéu. Hoje sai o sol aqui. Hoje estamos aqui curtindo um solzinho aí, dando para pôr uma camiseta. E um enorme abraço no divã, no tricolor.